Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós viemos para conversar um pouquinho sobre enfaixamento de pernas, tá? Principalmente pernas. Vamos em outro momento falar sobre enfaixamento de pés, mas hoje eu vou me prender, né? Vou me ater a enfaixamentos de pernas. Por quê? Porque eu tenho encontrado com frequência pessoas que chegam até mim no meu consultório, né, no ambulatório que a gente atende, com problemas circulatórios, que é a grande maioria, né, do nosso público. São pessoas com feridas crônicas, ou seja, feridas que têm mais de 3 meses de duração. Então são feridas que não são simples. São feridas que merecem um pouco mais de atenção, tá? Como nós conversamos no primeiro vídeo que eu gravei para o canal, o natural é uma ferida cicatrizar. O nosso corpo, ele trabalha para isso. Mas quando isso não acontece de maneira natural, né, a gente precisa olhar com mais cuidado para essa situação. E um dos fatores que comprometem uma boa cicatrização é o tipo de enfaixamento que é feito, tá? O enfaixamento da perna, ele precisa levar em consideração, a pessoa precisa pensar no seguinte, que a ferida dela precisa ficar coberta, protegida, não deixar a secreção que está na lesão sair, extravasar, passar para fora e nem permitir que tenham aberturas que possa fazer com que a sujeira penetre na lesão, porque senão não vai ter função esse curativo, tá? Ele vai ser uma incubadora de células ruins, de coisas ruins, de micro-organismos ruins, de bichinhos ruins, tá? Vamos dizer assim, o que a gente falou? Que a gente precisa ter uma incubadora, ou seja, um local que a gente vai ter a multiplicação de células positivas, de células boas para cicatrização. Quando eu faço o inverso, eu prejudico a minha cicatrização. Então, por diversas vezes eu encontro pessoas que chegam e já chegam mancando no nosso consultório e você, em primeiro momento, você acha que a lesão daquela pessoa, que a ferida daquela pessoa está no estágio em que está causando muita dor pela lesão em si, né? Que pode ser uma lesão muito grande e nem sempre é isso. Às vezes, você só corrigindo o enfaixamento dessa perna, você já traz a redução, a diminuição dessa dor e melhora a qualidade de vida desse paciente. Eu vou fazer aqui uma demonstração numa perna sadia, onde a pele não tem lesão nenhuma, né? Eu vou fazer a demonstração do que é completamente errado, onde eu vou fazer uma complicação a mais para essa cicatrização acontecer. E depois eu vou passar para vocês qual seria a melhor maneira da gente fazer esse enfaixamento. Primeiro, a gente tem que ter em mente que as ataduras, tá? Porque quando eu falo em membros inferiores, quando eu falo em pernas, tá? Eu sempre vou pensar num curativo feito, fechado com ataduras, tá? Eu não vou pensar em fechar um curativo com esparadrapo, com band-aid. Por quê? Uma lesão crônica, como a gente conversou, é uma lesão que já tem um tempo, então é uma lesão que já tem uma dificuldade para cicatrizar, e se existe essa dificuldade para cicatrizar, esse paciente tem um problema, tem um comprometimento circulatório? Se ele tem, qualquer dano que eu possa trazer para a pele do paciente pode agravar a minha ferida.
Então, quando eu colo um micropore, que é aquele hipoalergênico, aquele que traz menos alergia, quando eu colo um esparadrapo, que tem cola, um band-aid, e a gente cola na pele do paciente, e eu preciso estar colando e descolando todos os dias fazendo esse curativo, o risco de eu causar uma lesão por conta dessa cola, esse cola e descola de esparadrapo, de micropore, é muito grande. Então, sempre pensar em enfaixar, tá? E quando eu falo em enfaixar, eu tenho que saber que existem vários tipos de diversas marcas no mercado e tamanhos também. E como que eu vou fazer a escolha, né? São ataduras de crepom, que você encontra em qualquer farmácia, tá? Mas o que vai diferenciar uma da outra? Aqui mesmo eu tenho duas ataduras que são de tamanhos diferentes, qualidades diferentes, né? Espessuras diferentes. Então, isso, o que vai influenciar isso no curativo? Primeiro, as menores, eu vou dar preferência para membros, né? Tamanhos de pernas menores, e os maiores são para aquelas pernas maiores, onde eu tenho um pé maior, né? Eu não posso comparar essa perna aqui, que é de um adolescente, uma adolescente de 12 anos, numa estatura de 1,60 m, no máximo, tá? Com um homem de 1,80 m, 1,85 m, tá? Que provavelmente vai ter o pé maior, né? E a perna maior. Então, para eu adaptar esse curativo melhor na perna do paciente, para eu conseguir trabalhar melhor, o ideal é que eu adapte e encontre a atadura do tamanho melhor, tá? Então, nós temos a de 10, nós temos a de 15, nós temos a de 20 e nós temos a de 30. A de 30, ela é muito grande. Ela não te dá uma mobilidade muito boa. Você pode até conseguir utilizar ela mais para essa parte superior, né? Essa parte de cima da perna. Mas para estar iniciando esse curativo, porque a gente sempre inicia do pé, melhor que eu escolha uma atadura que seja mais próximo do tamanho do pé do paciente, tá? Então, primeiro, eu vou fazer um enfaixamento errado, para vocês precisam entender que isso nunca pode ser feito. Eu encontro muito dois tipos de curativos errados, tá? Que vão trazer o mesmo tipo de problema para a cicatrização. Primeiro deles, o paciente vem, como ele tem uma lesão em perna, em membro inferior, e se a atadura, às vezes, ela é colocada de uma maneira incorreta, ela tende a afrouxar, ela tende a descer, enfim. Aí o paciente vai e faz na intenção de que aquilo não saia do lugar, né? Ele não sabe, ele é leigo, né? Então, é isso que eu quero falar, é com vocês que são leigos, para que vocês não façam as coisas erradas e vocês se prejudiquem. Vocês não prejudiquem aqueles que vocês amam, tá? Então, ó, começa a enfaixar aqui e aí automaticamente eu deixo o calcanhar de fora e enfaixo aqui em cima. Olha, enfaixo somente aqui. Eu encontro muito dessa maneira, tá? Muito. O que eu fiz aqui, nesse momento, nessa situação? Quando eu enfaixo dessa forma, eu não distribuo a pressão que é feita pela atadura no pé do paciente e depois na perna. O que vai acontecer? Essa atadura vai fazer uma pressão muito maior aqui e aqui. E isso vai prejudicar a circulação do paciente.
Isso vai dificultar ainda mais a cicatrização desse paciente, tá? Não estou falando aqui nem o local da ferida, qual é o tipo de ferida, isso não importa, tá? Nesse momento. Eu só quero que vocês entendam que dessa forma não está errado. Essa daqui é uma das formas que eu encontro e que eu vejo que o paciente normalmente, quando chega desta forma para mim, ele chega mancando. Por quê? Ele está com dor, ele está com dificuldade de movimentar o seu pé. E quando a gente tem dificuldade de movimentação do pé, a gente dificulta a nossa circulação, tá? O nosso sangue, para voltar, ele chega até a ponta do nosso dedinho do pé. Para ele retornar, né? O retorno venoso, que a gente chama, ele acontece passivamente. O que significa isso? Não existe uma bomba dentro das nossas veias que fazem esse sangue retornar. Como esse sangue volta? Ele volta através da movimentação do seu pé, que vai ativar a sua panturrilha, a batata da perna, né? Que vocês conhecem. E essa circulação feita pela batata da perna faz com que o sangue que chegou aqui retorne para o coração, onde ele é bombeado, tá? Então, quando eu faço esse tipo de enfaixamento, eu dificulto tudo. Eu dificulto a mobilização do pé, o movimento do pé, e eu dificulto automaticamente esse retorno do sangue, causando o quê? Inchaço da perna, dor na perna, dificuldade de caminhar, o movimento fica ainda mais dificultado, né, por conta da dor. Então, a gente precisa evitar essas situações. Esse é um enfaixamento incorreto. E outro enfaixamento muito comum, tá? E também, tão quanto incorreto, é o que se faz apenas sobre a ferida, tá? Então aqui eu não vou ficar fazendo vários enfaixamentos, várias voltas, mas é que para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Um enfaixamento desta forma. O paciente chega, parece que ele está com uma tornozeleira. Esse enfaixamento, se eu deixar numa perna do próprio adolescente, que não tem problema nenhum na perna, eu fizer um curativo dessa maneira aqui, né? Porque normalmente as pessoas apertam para que ele não saia do lugar. Aí eu fecho aqui e deixo esse adolescente passar o dia com esse curativo aqui, dessa maneira. Esse paciente, essa pessoa, na verdade não é um paciente, ele não tem lesão nenhuma, ele é só um exemplo que eu estou dando a vocês. Se eu deixar esse curativo, essa atadura nessa posição, dessa forma, na perna dessa pessoa, durante o dia inteiro, ele vai sentir dor no final do dia. Por quê? Porque ele, mesmo não tendo um problema circulatório, ele vai encontrar uma dificuldade para que o sangue dele retorne. Então, no final do dia, se eu observar, o pé dele vai estar mais inchado e a perna dele vai estar mais inchada, vai estar mais dura, porque vai ter concentrado o sangue aqui embaixo. O sangue não consegue retornar como ele deveria retornar, tá? Então, dessa maneira, nunca, jamais, não façam isso. Isso daqui não é se economizar material, porque você vai economizar temporariamente o material e vai estender o tempo de ferida. Logo,
Custo-benefício. Nós precisamos pensar em fazer um curativo para que aquela ferida cesse, desapareça, feche, cicatrize. Então, nós precisamos ser objetivos e ser o quê? Competentes naquilo que a gente faz. Agora eu vou mostrar para vocês a maneira correta e a melhor maneira do enfaixamento, a técnica correta para que vocês façam em casa e encontrem maior facilidade para estar enfaixando essa perna com uma ferida, tá? Aqui eu não vou me prender a dizer em que local está a ferida. A ferida está na perna, tá? Na perna do paciente. Então, vamos pensar na atadura que você comprou lá, estava lá dentro da sua embalagem. Essa daqui já foi usada diversas vezes, né? Porque a gente precisa demonstrar e não tem necessidade da gente ficar gastando material. Então, eu tenho uma atadura que é de 10, para o tamanho do pé desse adolescente é compatível para eu iniciar esse curativo, tá? E eu sempre vou iniciar o enfaixamento em todas as situações da base dos dedos. Sempre a referência para vocês será a base dos dedos. Eu tô falando em ferida na perna, ok? Feridas no pé, nós vamos falar em um outro vídeo, em uma outra situação, porque nós vamos ter que ter outros cuidados além desses de enfaixamento de pernas. O pé, ele faz parte, ele é a extensão da perna, certo? Então vamos pensar em ferida na perna. Sempre tomar por base os dedos. Então eu vou iniciar o enfaixamento desta área, me preocupando que o rolinho esteja sempre voltado para cima. Essa é a maneira correta, é a técnica correta de enfaixamento. É aonde você vai encontrar maior facilidade para enfaixar, ok? Lembrando que a gente não está conversando com profissionais, estamos conversando com pessoas leigas, pessoas que possuem lesões, pessoas que estão em casa e que querem ajudar um amigo, um vizinho, um parente. É para vocês que eu estou fazendo esse vídeo, ok? Os profissionais, eles têm obrigação de saber. Mas o leigo, a pessoa que não estudou para isso, ela não tem obrigação de saber. E por isso eu estou aqui. E por isso eu estou me dispondo a gravar esses vídeos para ajudar vocês. E eu espero ter esse resultado, para a gente evitar que as pessoas sofram tanto. Então, eu vou posicionar o pé do paciente sempre alinhado, tá? De preferência, se vocês tiverem algo para colocar embaixo da perna do paciente, para que fique um pouco mais alto para vocês trabalharem, fica um pouco mais fácil, tá? Desse jeito que está aqui, para demonstração para vocês, acaba que eu vou precisar ficar levantando a perna dele o tempo inteiro. Mas ok, a finalidade do vídeo é demonstrar o que é o certo na maneira de enfaixar a perna. Nós sabemos que vocês vão estar trabalhando em casa, nas condições que vocês têm em casa. Então vamos lá. Começar da base dos dedos, eu vou fazer a primeira passada da faixa. Fiz a primeira passagem. A atadura tá presa. Eu vou vir aqui no calcanhar e vou retornar para baixo. Levemente. O enfaixamento, ele não foi feito para fazer pressão. Ele foi feito para proteger a lesão e manter o meio limpo e ideal para a gente ter uma cicatrização. E, além disso, não dificultar a circulação para prejudicar essa cicatrização. Então, eu volto e vou voltar a subir. E volto a subir.
cheguei aqui, minha atadura acabou. E aí, Tatiana, como é que eu faço? Não tem problema nenhum. Eu tenho outra atadura de um outro tamanho. Eu só vou precisar me preocupar em dar continuidade nesse enfaixamento. Eu venho, prendo e vou subindo. Ó. E vou subindo. E vou subindo. Até chegar abaixo da dobra do joelho. Dobra, por favor. Dobra. Eu não impeço a mobilização, o movimento do joelho dele. Mexe o pé. O paciente continua conseguindo mexer o pé. O enfaixamento não é para imobilizar o pé do paciente. O pé do paciente continua conseguindo fazer a mobilização dele. É para proteger a ferida, tá? Então eu cheguei aqui, eu posso continuar, tem atadura ainda para continuar a enfaixar. Eu posso continuar a enfaixar e descer, não tem problema. Eu só não posso parar em um lugar só e enfaixar só aquele lugar. É sempre dando seguimento, sempre prosseguindo, tá? Então, eu terminei de enfaixar, eu vou fechar a atadura com uma fita crepe. Fita crepe, essa que você encontra numa papelaria, numa loja que vende produto de construção, né? Serve. É suficiente para você colocar 2 pedaços de fita crepe aqui e fechar. Não precisa usar esparadrapo. Esparadrapo é caro e não é para essa finalidade, tá? Então é muito importante que esse tipo de enfaixamento seja feito, tá? Dessa forma, para que a gente tenha resultado. Então, hoje o vídeo, né? A minha intenção era demonstrar para vocês a forma correta da gente fazer esse enfaixamento. E eu espero ter demonstrado isso para vocês. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu estarei disposta a estar respondendo. E se for o caso, gravar outros vídeos demonstrando que a dúvida de um pode ser a dúvida de outras pessoas. Então eu peço que vocês me ajudem a ajudar mais pessoas, ok? Então vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem seus comentários se está sendo positivo, o que mais vocês querem saber. Me deem ideias de vídeos do que vocês querem saber sobre curativos, tá bom? Vamos nos ater a isso. É essa a minha especialidade, é nisso que eu enfoco no meu estudo, né? A gente não para de estudar, isso tudo é um aprendizado contínuo. O que hoje é bom, amanhã pode não ser, mas a gente precisa ter foco, tá? Então, vamos parar de ouvir aquelas pessoas que não têm conhecimento. Vamos começar a buscar conhecimento em quem tem esse conhecimento. Eu tenho um pouquinho para ajudar para vocês. Então, vamos multiplicar. Se cada um que ouvir esse vídeo passar para outra pessoa, eu já vou ficar extremamente feliz, porque o meu trabalho está tendo bons frutos, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, um grande beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.